no mar vermelho. Todo Israel temeu, monte de todos os lados. Moisés lhes respondeu: não temas, ó Israel, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. No deserto faltou água, Israel se entristeceu, todos se revoltaram contra o servo de Deus. Moisés fez uma oração, lhe apareceu, tirando água da rocha. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Olá, está no ar o programa Falando Francamente. É um programa do projeto celestial de evangelização e de pregai, e que é transmitido pelo Facebook Romualdo Costa, Instagram Romualdo C. Costa, YouTube Romualdo Costa Oficial, de segunda a sexta. Nossa programação, neste horário de Brasília, 19h30, 7h30 da noite, nós estamos transmitindo essa programação em que anunciamos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Único objetivo, não tem outro, agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem feito em nossa vida, todas as bênçãos que Ele tem feito em nossa vida, agradecer pela vida, pela saúde, pela paz, por tudo, nós agradecemos. A Bíblia Sagrada recomenda que em tudo dai graças. Em tudo. Nós agradecemos na hora da tristeza, na hora da dor, na hora do sofrimento e também na hora da alegria e na hora de podermos usufruir alguma coisa, mesmo que temporária, mas alguma paz, não é? E o instrumento de trabalho do projeto celestial e de pregai é esta Bíblia, que você vê aqui, que tem uma semente germinando, já está bem grandinha, né? Uma Bíblia bonita, da Sociedade Bíblica do Brasil, que é um parque de impressão evangélico reconhecido internacionalmente, não é? E esta Bíblia, apesar de ser pequena, ela tem o Antigo e o Novo Testamento e também algumas referências ainda como assuntos para você consultar. E nós oferecemos a cada pessoa que nós encontramos, né, na evangelização de forma gratuita. Muito bem. Então essa é a nossa Bíblia que eu faço questão de mostrar, não é? Aqui a sementinha da capa, olha que já está bem alta,
tá bom? Esse é o nosso trabalho, o trabalho do projeto celestial de evangelização, transmitindo a palavra de Deus. Vamos para o primeiro versículo da noite de hoje, que é Romanos 8, 26. Diz assim, o apóstolo São Paulo: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É pura verdade. Existe um momento na sua vida, na minha vida, em que nós não temos forças, não é? E nem sabemos o que pedir. Porque, na verdade, o Senhor cuida de nós sempre. O Senhor cuida de nós sempre, de todas as formas e nos mínimos detalhes. O incrível é isso, é que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes da nossa vida, não é? Então, Paulo foi bem feliz agora, e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. Às vezes a necessidade é tamanha, quando advém uma doença, quando advém uma necessidade financeira, quando advém um problema tão sério que você não consegue resolver, é no trabalho, é na família, é na vizinhança, em todo canto, na nossa vida normal, né? Mas o Espírito Santo diz que nessa hora ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu já contei aqui a história de um pastor que na minha juventude eu tive, e que ele, quando estava ajoelhado lá para a oração, ele não ajoelhava, ele só gemia. Toninho Preto, o nome dele. É interessante isso, ele só gemia. E era um homem abençoado. Por quê? Porque ele se humilhava diante de Deus. Eu acho que nós, quantas vezes nós temos oportunidade de aproximarmos de Deus, não é? E que deveríamos agradecer, mas nós não agradecemos. Por quê? Porque nós estamos envolvidos com a ansiedade natural até, né, do nosso dia a dia. Por exemplo, a minha filha Aninha, que está aqui, querida, beijos, papai te ama, nós te amamos, Adri também, e que você está envolvido com tanta dificuldade, né, que até esquece de como pedir ao Senhor. Mas nessas horas, o Espírito Santo intercede por nós. Por quê? Porque o Espírito Santo é o que está agindo. Primeiro foi Deus Pai, através dos profetas, dos anjos. Veio Jesus Cristo, deu a sua palavra, fez o seu ministério, deixou os seus discípulos e deu ordens que ele prometeu que ele iria enviar o Espírito Santo. Pai, Filho, faltava o Espírito Santo. O Espírito Santo veio. Dia de Pentecostes foi esse dia que o Espírito Santo tomou a direção da igreja, né? E é o Espírito Santo. A partir do dia de Pentecostes, alguém fala assim, quando é que surgiu o batismo com o Espírito Santo? No dia de Pentecostes. Pois é, mas lá eles falaram língua. Não, 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 não. Não falaram língua estranha, porque língua estranha é um dom. Você pode receber ou não. Viu? Kika, você pode receber ou não. Mas naquele dia eles falaram línguas dos homens. E foi quando desceu o poder do Espírito Santo que envolveu a igreja. Não foi só um, nem dois, nem três. Foram todos, não é? Portanto, não é privilégio de alguns receber o dom do Espírito Santo, de língua e do Espírito Santo. Porque o dom de língua é o que pouco menos interessa. Paulo diz que, na verdade, ele pouco importa, sabe? Paulo faz referência ao dom
da profecia. Mas que jeito é hoje essa profecia? Está aqui. Desde que foi formada a Bíblia, já na Idade Média, né? Não precisou-se mais de voz humana para profetizar, porque aqui está inserido todo o desejo de Deus na vida do ser humano. Então hoje você ouve a voz de Deus direta, é só ler a Bíblia Sagrada, viu? Nós temos testemunho de tantas outras pessoas que receberam a palavra de Deus e testemunham hoje da bênção que Deus fez na vida delas. E ele não vê Deus, ele não vê nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele sente o Espírito Santo. Porque você não vê, você sente. Coisas espirituais são invisíveis. Coisas materiais são visíveis. Nós, estando neste corpo, somos materiais. Porém, o Espírito que nos dá o fôlego de vida veio de Deus. E quando recebemos, então, esse poder da unção do Espírito Santo, você se transformou num ser espiritual. Olha a importância do crente fiel a Jesus. Você é um ser material com esse corpo e um ser espiritual. Você pode receber as coisas de Deus. Pode prestar atenção, meu querido irmão, minha querida irmã, você adorando a Deus, servindo a Deus, com seu coração contrito a Deus, para servir a Deus, você serve ao seu semelhante, porque alguém que tem Deus no coração é impossível não servir ao semelhante, e você serve a Deus e faz as coisas de Deus, porque recebe as coisas espirituais, não é? Que são impossíveis relatar ao ser humano natural. É por isso que nos chamam de louco. Nós somos loucos. Você fala coisa que não tem sentido. Que é isso, Romualdo? Como é que você pode receber Deus? Pois é. Tá? Recebemos Deus na nossa vida. Jesus Cristo, o Senhor Salvador. E o Espírito Santo, né? Que está nos preparando para o chamado do Deus Pai através de Jesus, quando ele enviar seu Filho nas nuvens para vir buscar o seu povo. Aí não terá judeu nem grego, nada. O seu povo, né, será recebido por ele, tanto na ressurreição, se estiver morto, como se estiver vivo, será transformado e receberá o bem-vindo do Senhor Jesus nos ares. Jesus virá buscar o seu povo. Isto é real e verdadeiro. Creia nisso, querido irmão. Para isso nós temos a Bíblia Sagrada. Quando o Senhor Deus falou para aquele rico que estava naquela parábola do rico e Lázaro, né? Que estava queimando ali, e ele mande que alguém, né, possa levar a mensagem lá. E o que recebeu do Senhor foi essa voz. Se não crer naqueles que estão lá, muito menos no que virão espiritualmente querer passar a mensagem, que não pode. Não tem mensagem espiritual, entendeu? Tem mensagem aqui, olha. É eu que sou pecador, que Deus teve misericórdia de mim, você, que Deus teve misericórdia de você. Deus pode te usar, mas não pode usar anjo. Deus não usa anjo para pregar o evangelho. Você se torna um anjo na pregação do evangelho. Sabia? O primeiro mártir da igreja, Estevão, diz que as pessoas olhavam para ele quando ele estava sendo questionado e ele pregando o evangelho para aquele povo, não é? Diz que viam o rosto dele como de um anjo. É verdade, não tem jeito. Por mais que às vezes as pessoas queiram nos ignorar e tal, não, nós temos o poder de Deus conosco para passar a você, querido irmão, querida irmã. E é o Senhor Jesus Cristo, não há outro nome em que a gente possa obter a salvação, promessa de vida eterna e realidade de vida eterna. Se Deus te chamar hoje,
você é um servo, uma serva do Senhor, está garantida a vida eterna para você. Você ressuscitará naquele dia na vinda de Jesus. Não é? É isso que nós passamos às pessoas. Nós passamos promessas reais, sabe? Nós cremos na verdade que Jesus virá nas nuvens buscar-me, te buscar, não é? Não importa se eu estiver morto, se eu estiver vivo, tudo bem. Se eu não estiver morto, serei transformado, todos, mortos e vivos, do Senhor, que subirão com o Senhor. Porque lá no céu, carne e sangue não tem guarida, não tem espaço. Né? Ah, mas e como é que Jesus foi recebido no céu daquele jeito como um ser? Muito bem. Jesus passou 40 dias aqui para um grande mistério, que era a transformação dele, né, num corpo glorificado, para poder ser glorificado, que é o mesmo que acontecerá comigo, com você, no dia da vinda de Jesus. Creia nisso. E só temos a agradecer ao Deus Pai, só agradecer ao Senhor Deus por todas as coisas que Ele tem feito. Hoje mesmo eu vou testemunhar a Adri, a outra evangelista, né? Missionária evangelista da nossa dupla, minha esposa. Ela é professora, está em atuação ainda. E ela, quando nós viemos aqui para o interior, não é? Nós fomos para um lugar que Deus tinha mostrado para nós, maravilhoso e tal, mas ela precisava crescer, subir um pouco mais. E conseguiu uma vaga numa escola que ela esteve o ano passado e agora. Só que é distante. A outra escola era praticamente na frente de casa. Isso é distante. Ela anda 60 quilômetros por dia de carro, mas viajava e viaja ainda, porque não terminou o ano. 60 quilômetros para poder ir dar aula. Não é? Não tem trânsito nenhum, é tranquilo e tal, mas é uma viagem. E o custo, ainda bem que tem o custo. E a gente pedindo a Deus que desse uma solução e tal. E numa escola que é metade do tempo que ela gasta para ir dar aula, surgiu uma vaga, coisa de Deus. Só tinha uma vaga e tinha um monte de gente. E de repente essa vaga ficou reservada para ela. Hoje ela pegou essa vaga, vai andar muito menos, vai trocar de escola ano que vem e já está tudo certo. Ela pegou essa vaga numa escola boa, não é? E agradecidos a Deus, esse é o testemunho que a gente dá. Tudo que acontece conosco, não é? Se há alguma coisa séria de dificuldade, a gente está falando também, testemunhando. Algo bom, imediatamente também falamos, né? A gente só pede a direção de Deus. Deus dá a direção. Ele dando a direção no momento adequado, você recebe aquilo que deve ser recebido para produzir. Agora, nessa escola que ela ainda está, já evangelizou um número grande de pessoas lá, entregando as Bíblias para eles, e vai continuar. Hoje mesmo pus dentro do carro uma caixa de Bíblia, para antes de terminar o ano ela distribuir todas essas Bíblias e algumas pessoas. E tem outra coisa, não foi só ela, tinha mais 3 colegas necessitadas, que também como ela, estavam morando distantes dos lugares. Você, quando é abençoado, você abençoa pessoas ao seu redor, sabia? Pois as colegas dela, né, também foram aquinhoadas. Teve uma que, segundo ela, que saiu até chorando de lá, porque andava muito, deixava até crianças pequenas em casa. E conseguiu a vaga próximo de casa, né? Então, a gente agradece.
a gente agradece, e especialmente quando pode passar isso que a gente recebe para as pessoas, né? Eu acho que esse é o papel do verdadeiro cristão, é passar aquilo que recebeu do Senhor. Mais um versículo, João 5:29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Jesus falando. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Querido irmão, agradeça a Deus, sirva ao Senhor Deus, para que você possa receber a ressurreição da vida, não é? Por tudo que você fez aqui. Só de estar passando por essa pandemia terrível, por esses momentos difíceis em que foram ceifadas quantas vidas, não é? Milhares, porque já é quase 700 mil ou mais de brasileiros que morreram, né? Incluindo irmãos nossos, familiares, não é? Nós perdemos familiares, mas o Senhor Deus achou por bem nos preservar, a mim, a você que está aí, não é? E te dá a oportunidade ainda de você ser um servo, uma serva dele, para anunciar o Evangelho, para fazer a sua vontade, para dizer às pessoas do quão grande é esse Deus, não é? Ontem à noite eu participei, nós participamos, assistimos pelo Facebook a transmissão do culto da Assembleia de Deus São Miguel, ali nas duas pistas, um pouco antes do centro de São Miguel, Assembleia de Deus de São Miguel. É a igreja onde eu nasci, não é? E eu fico tão feliz de ver hoje a igreja, eu sempre falo para vocês isso, minha igreja que tem um pastor de bom senso, obreiros, e uma igreja bonita, assim, de receber as pessoas, os louvores, a pregação, tudo entregue ao Senhor. Eu fico muito feliz de ver isso. Não é um pastor intransigente e a gente agradece a Deus. E nós participamos do culto ontem, que era um congresso anual das irmãs da região, que tem 32 congregações, parece, 32 ou 33, e que foi um culto maravilhoso, os louvores lindos, a pregação da palavra, não é? E a gente fica feliz por isso. Eu, quando vejo notícias da igreja lá, eu gostaria que todas as pessoas que eu evangelizo, que nós evangelizamos, né, que tivesse uma igreja como aquela que pudesse congregar, sabe? Onde sentisse a vontade, em liberdade, mas com o compromisso de servir a Deus, não é? Mas em liberdade, num ambiente fraterno, de misericórdia entre as pessoas. Não se vê uma acusação contra ninguém. Eu às vezes vejo ele receber pessoas lá, o pastor, pessoas que estavam afastadas e eram tratados em outras igrejas como desviados, né? Desviou, deixou, né? Mas pessoas que estão precisando da salvação, não é? E quando chegam lá, encontram uma igreja de braços abertos para receber, não importa o que foi feito, que jeito era. A partir de hoje é outra coisa, seja recebido em nome de Jesus, não é? É isso. Eu me orgulho e fico feliz, sabe, por ver que minha igreja, a igreja que eu considero minha igreja, não é? Caminha de uma forma tão maravilhosa. É lógico que tem dificuldade e tudo, nós estamos aqui, não é? Mas é isso. Agradecendo a Deus por tudo. Deixa eu ler mais um versículo. Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É? Nós não temos momento que choramos? Choramos. É? E choramos de tristeza às vezes, sabe? Até de mágoa a gente chora, porque você é incapaz de pôr em prática a sua mágoa contra alguém e você acaba chorando, não é? De uma situação como essa.
é um desabafo, é algo que, não é? Que o ser humano, é natural isso no ser humano, mas bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Você que tem sede e fome de justiça, de ver a justiça ser aplicada de forma adequada, não é? Com o ser humano, que esses governantes possam ter a verdadeira direção do Pai, através de Jesus Cristo, né? Que eles não vão atrás de fazer tramóia política para se reeleger, para se manter no poder, essa coisa toda, né? Que eles possam se transformar em pessoas úteis. Foi Deus que colocou eles lá. A Bíblia que fala. Mas a gente merece um camarada desse que está aí, Romualdo. Foi Deus que pôs ele lá. Se ele não quer realmente obedecer o que é a direção de Deus, que ele apregoa, né? Paciência. Mas foi Deus que o colocou. Não é? Então, a gente respeita, mas não concorda, lógico, e deseja que venham outros que tenham amor pelo semelhante. Sabe-se, quando esse homem aí nunca abriu a boca para desejar uma condolência para uma família. Ele trata as pessoas como se fossem coisas, sabe? E continua. Mas Deus colocou ele lá, Deus sabe o que faz, né? E é isso que nós pedimos ao Senhor. Portanto, o seguir a Jesus é a chave. É a chave. Filhinha, Deus abençoe você mais ainda, sua família, todos vocês, viu? Nós estamos encerrando a nossa programação e vamos orar em nome de Jesus, viu? Vamos orar. Pai amado, querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos preciosos que tivemos a oportunidade de anunciar o teu evangelho, Senhor. Muito obrigado. Abençoe minha filhinha, dê saúde aos seus pés, que foram atingidos, sua família abençoe a todos, as minhas filhas, os meus filhos, toda a família onde estiver, Senhor. Minha esposa, guarde, proteja, e a todos nós te agradecemos em nome de Jesus. Querendo Deus, amanhã nós estaremos juntos novamente, em o nome de Jesus. Deus seja louvado.